Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marco Fernandes e esses são os destaques do Notícias da China dessa semana. Mais ataques ao setor de alta tecnologia da China. O governo Biden assinou uma ordem executiva que restringe os investimentos dos Estados Unidos em áreas como semicondutores e microeletrônicos, computação quântica e inteligência artificial. As autoridades dos Estados Unidos justificam as medidas novamente citando as supostas razões de segurança nacional. A administração Biden chamou de ameaça a possibilidade de modernização militar, cibernética, de inteligência ou de vigilância da China e considera que os investimentos dos Estados Unidos não podem correr esse risco. O governo chinês disse que essa medida faz parte da campanha dos Estados Unidos para sufocar a ascensão tecnológica da China. De toda forma, o investimento dos Estados Unidos no setor tecnológico chinês já vem despencando ultimamente, também por conta de outras medidas restritivas tomadas pelos Estados Unidos. Vejamos o exemplo dos chamados capitais de risco, ou em inglês Venture Capital, que é o tipo de investimento para aquisição de ações em pequenas e médias empresas, em geral startups. Em 2022, o investimento total de capital de risco dos Estados Unidos na China caiu para 48 bilhões de reais, sendo que em 2021 tinha sido de 164 bilhões de reais. Mas esse ano, até agora, o investimento total em capital de risco despencou para menos de 6 bilhões de reais. Ou seja, a China depende cada vez menos de investimentos estadunidenses no setor. Se você acompanhou nosso boletim da semana passada, já tem uma ideia disso, porque falamos justamente sobre a queda histórica do investimento estrangeiro direto na China no último trimestre. Muitos especialistas chineses avaliam que essas restrições vão afetar muito mais as empresas estadunidenses e que no médio e longo prazo os Estados Unidos não vão conseguir impedir a busca da China por sua autossuficiência tecnológica. O investimento em pesquisa e desenvolvimento das empresas chinesas mais que dobrou nos últimos 5 anos. As empresas listadas na China gastaram 1,12 trilhão de reais em programas de pesquisa e desenvolvimento em 2022. O objetivo é, cada vez mais, tentar desenvolver produtos nacionais sem precisar reproduzir o das empresas japonesas, estadunidenses ou europeias. A grande vantagem das companhias chinesas está no seu tamanho. Juntas, elas têm mais de 3 milhões de funcionários dedicados à pesquisa e desenvolvimento. A fabricante de carros elétricos, BYD, por exemplo, tem a maior equipe nessa área. São praticamente 70 mil funcionários no departamento de pesquisa e desenvolvimento da empresa. O aumento das barreiras impostas pelos Estados Unidos também vem acelerando o avanço tecnológico nas empresas chinesas. Por outro lado, a perseguição aos acadêmicos chineses no país norte-americano tem incentivado o retorno deles à China. Isso é o que acabou de acontecer, por exemplo, com o renomado bioquímico Kunliang Guan, vencedor do Prêmio MacArthur e um dos pesquisadores mais citados em sua área. Depois de trabalhar por mais de 30 anos na Universidade da Califórnia, ele foi alvo de investigação da agência de pesquisa biomédica chamada Institutos Nacionais da Saúde. Depois de passar por isso, ele decidiu voltar à China para dirigir um laboratório na Universidade do Lago Oeste, na província de Zhejiang. Lá, ele vai continuar sua pesquisa reconhecida mundialmente sobre vias de sinalização celular relacionadas ao desenvolvimento de órgãos e de câncer. A campanha anticorrupção na China continua. E um dos focos agora é o setor de saúde, que já resultou na detenção de mais de 160 diretores de hospitais em todo o país. O objetivo da ação é acabar com práticas ilícitas, como o uso de poder para obter renda, propinas e fraudes na licitação de medicamentos e equipamentos. As unidades de saúde em todo o país receberam o equivalente a quase 76 bilhões de reais em financiamento desde 2020 até o fim da pandemia. Além dessa campanha, o governo vem se organizando para implementar uma regulamentação abrangente da indústria médica. Por exemplo, reformando hospitais públicos, exigindo a padronização dos preços dos serviços médicos e do sistema de pagamentos, além de esforços para regulamentar o desenvolvimento das instituições médicas privadas. Esse setor tem sido uma das maiores fontes de reclamação do povo, justamente devido aos altos custos e aos casos de corrupção.
Queixas de pacientes sobre custos médicos inacessíveis, mesmo para doenças simples, são antigas e generalizadas. Uma das práticas das empresas farmacêuticas é o suborno de diretores de hospitais e secretários de partido, disfarçado de patrocínio ou convite para conferências médicas. Essa semana, também foi anunciada uma ação específica de combate à corrupção no setor de seguros de saúde do país. O governo central da China publicou as metas de energia renovável para 2023 para todas as províncias. Essas diretrizes, que são vinculantes, estipulam o quanto do consumo energético de cada província deve vir de fontes renováveis esse ano. A proporção mais alta foi de 70%, no caso de 3 províncias com grande capacidade hidrelétrica: Sichuan, Qinghai e Yunnan. Além da diretriz geral, cada província também recebeu uma meta diferente para o consumo de energia renovável que não seja hídrica. Por exemplo, as metas não hidrelétricas mais altas foram para Qinghai, Ningxia e Jilin. Também nessa semana, o governo divulgou o primeiro conjunto de diretrizes que padroniza a indústria de energia de hidrogênio. A China é o maior produtor mundial de hidrogênio, com cerca de 33 milhões de toneladas por ano. Segundo o documento, até 2025, o país deve estabelecer um sistema em toda a indústria para padronizar a produção, o armazenamento, o transporte e o uso de energia de hidrogênio. O hidrogênio pode ser produzido tanto a partir de combustíveis fósseis quanto não fósseis. E a China vê o hidrogênio como um meio importante para a transição de baixo carbono. Bom, como vocês podem ver, tem muita coisa acontecendo na China e relacionada a ela. Tudo acontece também a um ritmo aceleradíssimo. Para você manter o pulso dos processos nesse país, assine nosso canal aqui, nosso boletim semanal, no site dongshengnews.org/pt e procura a gente no Twitter e no Instagram, que lá a gente posta ainda mais conteúdos. Até a próxima, pessoal!